Olá, galera aí do Newbie. Estamos de volta aqui com mais uma aula de Small Basic, aula 6. Depois de um grande ato, né, um tempo sem termos aula, mas sabe como é que é? A vida é complicada, tem dia que realmente, tem época que não dá para conciliar tudo, mas não vou abandonar não, vou continuar. Mesmo que tenha uns intervalos um pouco grandes assim, em relação a uma ou outra aula, mas elas vão continuar saindo. Para quem quiser acompanhar, é só entrar no nosso canal do YouTube e se inscrever, que aí quando chegar a nova aula vocês recebem a atualização dentro do seu e-mail. E agradeço também os elogios, as críticas, as ameaças de morte e enfim. Antes de começar a próxima aula, vamos trabalhar um pouco mais com if e operações matemáticas. Eu queria sanar uma dúvida que tem chegado nos comentários dos e-mails, que é em relação à apostila. Para você conseguir a apostila, você vai ter que entrar aqui no nosso blog, no newbievideoaulas.blogspot.com, e aqui na guiazinha você vai ter a opção aulas por categoria. Você vai clicar aqui, ok? Você vai procurar as aulas que nós temos aqui disponíveis, e aqui no campo de programação, né, Small Basic, não sei se no dia que você vai acessar vai ter mais coisas, mas vai estar mais ou menos disposto assim. Na aula 1 você vai clicar aqui e você vai achar os links, né, para baixar as aulas. Aliás, para baixar o programa e também a apostila. Para rodar a apostila você precisa do Adobe Reader, que a apostila fica bem nesse link aqui. O Adobe Reader você acha em vários sites, tipo Baixa Aqui ou o Super Downloads. Bem, então vamos para a nossa aula. Nós vamos brincar um pouco com o if. Vamos fazer uma espécie de joguinho de par ou ímpar aqui hoje. Antes vamos começar pelo básico, igual está na apostila. E à medida que formos avançando, eu vou incluindo algumas coisas diferentes aqui para a gente poder avançar mais. Primeiro vamos preparar nossa janela de texto, né? Nós já estamos quase terminando essa parte de texto e vamos partir para a janela gráfica, né? Trabalhar com botões e enfim. Vamos lá. Teste window.foreground color. Vamos botar uma cor assim, um verde. Fica bem matrix. Text window ponto white line. A gente já deu tudo isso antes, né? É uma coisa que vai perseguir, se você quiser trabalhar com programação, né? Tem certos comandos que vão te perseguir a vida inteira. Bem-vindo ao jogo do par ou ímpar. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Vamos preparar a máquina para identificar par ou ímpar e vamos, a partir disso, ir criando o jogo. Mas antes, como eu falei, vamos ir para o básico, igual está na apostila da Microsoft. Text window .write line. Escolha um número. Deixa eu ampliar um pouco o zoom aqui, para ficar mais fácil para vocês ir acompanhando aí. Vocês vão digitando isso também aí, para poder acompanhar a linha de raciocínio. Não vou me ater a esses pequenos detalhes, porque as variáveis, esses comandos, nós já trabalhamos isso antes. Vou criar aqui uma variável número, text window ponto read number. Opa, já foi automático. Outra variável aqui, resto igual. Essa classe aqui, match, ela é uma classe matemática, né? Dentro dela você vai encontrar todas as operações matemáticas. Não lembro se eu cheguei a usar em alguma outra aula, mas sempre que você precisar de algum comando matemático, mesmo que você não conheça, procure dentro de match primeiro. No nosso caso, nós vamos precisar de um comando de divisão, que é o remainder. Após match.remainder, dentro dos colchetes eu vou colocar o número que eu quero que ele divida por outro. No caso eu vou querer a variável número dividida por 2. Entendeu? Eu te explicar o que eu fiz aqui até agora. Aqui, né, fiz um enfeitezinho, né, mudei a cor do texto para verde, dei uma mensagem de boas-vindas
escrevi a linha pedindo para escolher o número, deixa eu botar 2 pontinhos aqui. Depois eu criei a variável número. Nesse momento, o que o usuário digitar no teclado, no caso numérico, né, vai ser lido, né, pela essa variável, ela vai absorver esse valor. Aí é que a variável resta, ela vai dividir o número que o usuário digitou por 2. Vocês vão entender por que aqui mais pra frente. Na verdade, nós vamos entender agora porque dividir por 2. If resto igual a 0, então text window ponto write line, o número é par. Nesse caso, se o número não é par, ponto write line, o número é ímpar. Estou um pouco lento hoje, mas vamos lá. And if. Ok, e o que nós fizemos aqui? Utilizando a variável remainder, eu vou capturar o resto, né, que tem aqui dentro. Eu falei divisão, mas o remainder ele vai dividir um número pelo outro e pegar o resto. A variável resto vai absorver esse valor, né? Se o número for par, ele for dividido por 2, obviamente o resto dele vai ser 0. Então, nesse caso, essa função aqui de if, eu fiz ele escrever a mensagem que o número é par. Se for diferente de 0, então automaticamente o número é ímpar. Ok? Vamos testar isso agora. Vou apertar F5 no meu teclado. Vou rodar o programa. Então, escolha o número. Escolhi o número 1. O número é ímpar. Se eu escolhesse o 2, seria par e por aí, e aí por diante. Bem, como eu falei, nós não vamos um pouco além desse básico. Eu vou fazer uma pequena modificação. Até aqui nenhuma dificuldade, certo? Deixa eu travar esse zoom aqui, para ficar mais fácil para a gente acompanhar. Ok. Eu vou criar uma etiqueta aqui, né, uma tag, chamada início. Vou precisar dela como referência mais pra frente, só para uma coisinha à toa ali, mas vamos precisar dela. Parte de cima a gente não mexe nada, continua do jeito que está, tela de boas-vindas e tal. Texto verde, na verdade você pode botar do jeito que você quiser, pode mudar o plano de fundo. A programação tem disso, você faz do jeito que você achar mais bonito, só dou aqui a dica mesmo. Vou criar uma outra função aqui em text window, write line, e eu vou perguntar para o usuário se ele quer par ou ímpar. Eu vou botar aqui também P/i para quem for digitar saber que são essas opções que eu quero. Eu também quero capturar a opção que o usuário vai digitar. Então vou criar uma variável para isso. Text window.read. Ok? Sabemos agora se o usuário digitou P ou I. É claro que eu preciso prever que o usuário ele pode digitar errado. Então o que nós vamos fazer? Vamos criar um if aqui para cuidar disso. Eu vou fazer de um jeito aqui bem tosco até, por sinal, né? Uma coisa bem direta, para facilitar, né, o uso do if, mas se você achar outras soluções, você pode usar. Existem soluções até melhores, né? Então, o que eu estou fazendo aqui, eu estou usando a opção OR. No caso, se a opção for igual a P minúsculo ou P maiúsculo, ou a opção for igual a I maiúsculo, ou opção
for igual a I minúsculo, ou seja, seriam as opções certas. Então eu poderia deixar aqui em branco porque não teria que modificar nada, mas eu vou aproveitar e fazer um if dentro desse if aqui, só para ele saber que isso é equivalente a par. Opção igual a P maiúsculo ou opção igual a P minúsculo, then, né? Ou seja, opção igual a par. Eu vou botar um else aqui, né? Se não for isso, vai ser opção igual ímpar. Opa, aspa, não posso esquecer da aspa. Ok, and if. É bom eu boto sem acento e minúsculo assim, porque eu vou ter que lembrar disso mais tarde. Então, é sempre bom deixar da forma mais fácil possível para você se lembrar. Lembrando que como eu estou dentro de um if, eu ia deixar em branco, só que eu criei um if dentro desse if. Então eu vou ter que fechar esse primeiro if. Eu fechei o último que eu fiz, agora eu vou voltando. Eu vou botar um else nesse primeiro if que eu fiz. Se o usuário digitou errado, ele vai go to início. Aquela etiqueta que eu criei no começo. Então, vou fechar aqui, and if. Ok, o que nós fizemos até agora? Eu pedi para o usuário escolher se ele quer par ou ímpar. A variável opção vai absorver o valor que ele vai digitar. Se esse valor for diferente de P ou I, né, se for igual, ele não vai mexer em nada, com exceção do if interno que vai buscar. Se o número é par, se aquele dígito é par ou é ímpar. Se você digitou P maiúsculo ou P minúsculo, ele vai ser par. Se ele digitou diferente, ímpar. Se você digitou diferente de P ou I, em maiúsculo ou minúsculo, então você vai voltar, né, go to início, né? Por isso que eu botei aquela etiqueta no começo, né, essa tagzinha aqui. Então vamos continuar o nosso jogo. Deixa eu limpar um pouco mais isso aqui. Ok. Aqui a gente vai deixar igual. Você vai ter que escolher o número, só que eu preciso que alguém dispute com você. Então, o PC, o computador, vai ter que escolher um número. Então, a variável PC escolhe vai ser criada para isso. Vamos de novo para a variável matemática. Match. Agora vamos trabalhar com uma outra funçãozinha diferente aqui. Eu vou querer o random number. Get random number. O que o random number faz? Ele vai escolher, como para quem manja de inglês, um número randômico. É claro que eu tenho que dizer para ele até que número ele pode ir. Então ele vai de 1 até o número que eu digitar entre colchetes aqui. Eu vou botar até 10 para não ficar muito complicado. Ok. E embaixo eu quero que ele diga o número que ele escolheu. Test window. Ponto. Write line. Eu escolho. Opa. Eu vou somar esse texto a outro texto, que é o texto PC escolhe. Vou somar a esse número, né? Por isso que eu botei esse espaçozinho aqui depois de 2 pontinhos, porque se eu não botar o espaço, ele vai ficar colada a palavra. Ok? Não se esqueça sempre desses detalhezinhos. É bom ter um olho clínico nessa hora para não ficar esteticamente ruim. Eu vou querer também o total. Vou criar outra variável, total. Total vai ser igual ao número que eu escolhi mais o número que o PC escolheu. Ok? Agora eu tinha esse resto aqui, certo? Esse resto aqui, ele ia pegar o número, né, que eu tinha escolhido e dividir por 2, para aquela função que estava na apostila. Só que agora eu estou disputando com a máquina. Eu preciso saber
Se o número que eu escolhi mais o número que a máquina escolheu é par ou ímpar, então essa variável aqui vai ter que sair daqui e no lugar da variável número eu vou botar total. Ok? Então eu vou dividir total por 2 e capturar o resto, né? Para mim saber se o número é par ou é ímpar. Perdão. Aqui tem outro detalhe. Agora eu vou mudar aqui, em vez de número, eu vou botar resultado. E eu preciso também capturar esse resultado para determinar o vencedor. Porque no começo lá eu pedi para o usuário escolher se ele é par ou ímpar. Então, se ele escolheu par e saiu par, ele vai vencer. Se ele escolheu ímpar e saiu ímpar, ele vai vencer. Se ele escolheu diferente, vai perder. Então, a variável resultado, eu vou criar aqui agora, né? Para criar a variável no Small Basic, basta escrever o nome e botar igual. Aí automaticamente ele cria. Em outros programas já seria uma situação diferente, mas a gente vai se aprofundar nisso quando a gente terminar esse curso de Small Basic e partir para Visual Basic, mas só depois que a gente terminar essa parte de Small Basic que seria voltado mesmo para quem quer começar a programar. Então nesse caso aqui, se o resto for igual a zero, o resultado vai ser par. Lembra que eu falei? É bom sempre escrever da forma mais simples, porque a gente precisa lembrar depois e digitar exatamente como estava lá em cima. Aqui, lá no comecinho, onde naquele primeiro if que a gente criou, que para mim saber se é P maiúsculo, P minúsculo, se é par e aquela coisa toda, então eu tenho que escrever igualzinho agora porque isso vai ser comparado ali na frente. E aqui no else também nós vamos fazer uma modificação parecida. O resultado é ímpar. Resultado igual a ímpar, sem acento e minúsculo. Ok? Fácil. Agora sim, nós vamos determinar o vencedor. Nós vamos criar um if para isso. Vamos lá. If opcão, né? Só opção, escrito de uma forma bem mais simples possível. Se for igual, if, né? Se a opção for igual a resultado, então é bom você sempre ter isso em mente, né? Pensar na forma da programação, né? If não é if é se. Sempre tente pensar quando estiver programando, pensar como a programação para você estruturar esses algoritmos. Text window ponto writeLine, né? Se a opção que você escolheu foi igual ao resultado, então o lógico é que você ganhou, que você acertou o resultado. Então eu vou botar a mensagem aqui, a pessoa ganhou. Você pode também enfeitar essa mensagem, botar uma cor diferente, um fundo diferente, como já trabalhou em aulas anteriores, entendeu? Mas eu não vou fazer isso aqui agora, mas você fica livre para poder modificar à vontade o que a gente está fazendo aqui. Se não, a gente coloca a mensagem que ele perdeu. writeLine, dentro do colchete, eu vou botar entre aspas, você perdeu. Fecha aspas, fecha colchete, and if. Acho que já dá pra gente rodar o programa. Vou fazer um teste aqui. Se não houve nada errado, ok, foi direto. Vamos testar agora o nosso programa. Ok, isso aqui é par ou ímpar. Se eu escolher uma opção diferente, por exemplo, botar 2, 2 não é resultado. Ele volta para a pergunta, lembra? Da etiqueta que a gente trabalhou ali em cima, ele volta para aquele ponto da programação e pergunta de novo. Eu poderia até botar uma mensagem em erro e voltar para lá, mas ou limpar a tela, enfim. Esse tipo de coisa você pode depois ir trabalhando melhor. Vou dar aqui a varinha e depois você pesca o peixe. Vou escolher par, botar a letra P e apertar Enter. Vai querer que eu escolha o número. Eu vou botar um número ímpar só para ver o que vai dar. O que vai determinar se eu ganhei ou não é a soma. E apertei Enter. Ele escolheu 2, 7. 7 com 2, 9. O resultado é ímpar, eu perdi. Isso prova que eu não tenho sorte nenhuma. Bem, essa foi a nossa aula de hoje, né? E vou tentar manter um ritmo, né?
E mande suas dúvidas, suas sugestões e entre no blog, clique nos anúncios, ajude a gente a manter esse projeto em dia, ok? Então, um abraço.